Glaucio, nós tivemos duas figuras que marcaram catastroficamente a história da humanidade. Banho de sangue, pode-se dizer. Todos esses dois usaram o nome de Deus, de pátria e de família. Tiveram apoios de pastores, de padres e de círculos evangélicos. Aproveite aí, vou te dar alguns minutos a mais para você nos mostrar como foi construído e como, de fato, é usado essa tecnologia, esse discurso de moralidade sob a égide de um pensamento de que o indivíduo foi levantado por Deus para salvar uma nação. Fica à vontade. Bom, um deles, que era muito elogiado pelo ex-presidente Bolsonaro, né, ele tem várias falas dele, vocês podem procurar na internet aí, falando que o avô dele lutou na guerra por esse cidadão e perdeu o braço lutando a favor dele, apesar disso também ser já constatado como uma mentira que ele inventou, é o próprio Adolf Hitler, né, que é um discípulo direto do Mussolini. Bom lembrar que começa a ação primeiro na Itália, da extrema-direita, para depois passar pro nazismo, nacional-socialismo na Alemanha. E tem uma confusão que depois o bolsonarismo criou, através do astrólogo Olavo de Carvalho, que foi justamente a ideia do nazismo ser um campo da esquerda, né, uma ação da esquerda política, da estratégia da esquerda política. Só que as alas da esquerda política, elas não são ligadas aos campos da elite, né, do alto grau hierárquico ou centralizado no poder. Essa é a relação entre esquerda e direita, é muito mais. Quanto maior é a horizontalidade da estratégia social política, mais à esquerda as condições estão. Entendam que historicamente é isso que está desenhado. E quanto mais hierarquizado, mais à direita as condições estão. Tá? É bem simples isso, de se perceber. Então, quando a gente tem um partido, por exemplo, que nem defende a eleição, fala assim, o PT é o partido da ordem, da burguesia, da elite. Da burguesia quem que era? Aquele grupo de comerciantes do final da Idade Média, que transformou a sociedade feudal numa sociedade de comércio. Então, por isso que a figura da burguesia dentro da esquerda, se vocês forem pegar os textos majoritariamente do Karl Marx, né, um dos fundadores ali do Partido Social Democrata Alemão, que depois passa a ser o Partido Comunista, vocês vão achar a ideia da burguesia, essa figura histórica majoritariamente, tá? Mas, assim, só para fazer uma retomada. Ao longo do tempo, quando eu falo de esquerda, a gente tem, por exemplo, Lenin falando que quando o pessoal quer que o povo gerencie o governo sem ter um presidente e agir diretamente, ele chama de esquerdismo. E o Lenin é um cara de esquerda. Tá? Então, entendo que a palavra esquerda foi sendo ressignificada e ela tem uma outra razão. Mas, em base, sempre vocês vão notar que quanto mais à esquerda alguém está, ela mais horizontal vai ser a forma de organização política que ela vai estar. Quanto mais à direita, mais vertical. Isso não tem a ver com mais ou menos Estado. Esse é o ponto que eu quero chegar. Porque esse foi o discurso utilizado para a estratégia do bolsonarismo e do Paulo Guedes. Uma direita sem vergonha, conservadora, que captura o Estado em busca de privilégios para os seus próprios setores. E de outros grupos liberais para roubar o Estado. Esse é o ponto mais interessante. Né? Eles falam assim, você tem que ter Estado mínimo, é sempre esse discurso do Estado mínimo, que é falar o quê? A gente tem que diminuir o serviço público para que a carga tributária diminua, é sempre essa desculpa. Então, em nome da governabilidade, uma esquerda que é popular, democraticamente, realmente foi a esquerda que recuperou a democracia para o Brasil, porque a direita apoiou o regime militar. Uma direita sem vergonha, conservadora, que captura o Estado em busca de privilégios para os seus próprios setores. Em todos os lugares vocês vão ouvir a questão do liberalismo econômico fala isso. Então o que se faz? Se tira os serviços públicos reduzem básicos, cortando do povo, né, Glaucio? Reduzem cortando do se povo. Corta da base, exatamente. Não se corta do subsídio para o agronegócio, por exemplo. Então tá caro? Pega o subsídio. Por exemplo, a gente já tem aqui na Fiesp, aqui é a Federação da Indústria aqui do Estado de São Paulo, ela recebe 75% do dinheiro que ela tem, só 25% é realmente da indústria, os outros 75% é subsídio estatal.
Se o Estado está inchado e o gasto público está errado, por que não corta dessa grande empresa e deixa a aposentadoria da Dona Maria funcionando ali? Por que tem uma reforma da Previdência para arrecadar? Vocês estão entendendo essas questões? Então, a gente nota que esses grupos de direita, eles não cortam o recurso do subsídio bilionário que eles têm, os cartões que eles têm, os rombos que eles fazem, nada disso é cortado. As aposentadorias das mulheres dos militares, pesquisem para vocês verem, nunca foi cortado. Se você é mulher e é filha de militar, você recebe um valor porque você é mulher. Ué, aí por quê? Né? Aí essa estrutura tem a ver com uma estrutura de machismo, na verdade, né? Que a mulher não pode trabalhar. Essa submissão é para tornar a mulher uma espécie de dondoca mesmo, tá? E enfraquecê-la, na verdade, e controlá-la, de certa forma, porque ela fica submissa àqueles familiares. Então, note que assim, o dinheiro que é cortado, normalmente é para a base da população. E essas direitas todas falam de corte de gasto, mas só corta gasto para a população. Inclusive esse corte do teto que o Temer colocou lá em 2016 e que agora está sendo retomada. Mas, curiosamente, o Guedes, convenientemente, no meio da pandemia, mudou essa regra do corte de gasto para colocar mais dinheiro para ele. É bom lembrar que ele criou um offshore lá para tirar dinheiro daqui e mandar para uma empresa que ele era o CEO no estrangeiro, onde ele lucrou ali também bilhões, porque ele desvalorizou a moeda do real. Foi o Guedes que fez isso intencionalmente para ele lucrar mais em dólar. Então, assim, gente, esse processo, quando nós temos uma questão mais à esquerda ou mais à direita, a gente tem um embate o quanto a população está participando ou não. Então, os movimentos que são ultra-esquerdistas, como diria o próprio Lenin ali, são os movimentos mais comunistas de fato, que era o comunismo mesmo, que não é o PT, tá? Eu vou deixar isso claro aqui também, né? Eram grupos que fizeram a revolução na Rússia, era o grupo que fez a Comuna de Paris, lá que o povo tomou o lugar do governo e agora o povo passou a gerenciar a cidade de Paris. Então são coisas que vocês podem pesquisar que eu tô falando, vocês vão lá dar uma divulgada que hoje, graças à internet, a gente pode falar, né? E pode chegar a essas informações todas. Não precisa fazer uma graduação, igual eu fui fazer, para ir atrás e ficar no livro. A gente pode achar os livros PDF se tiver alguma dúvida. Eu gosto de livro físico, mas, né, o professor também. Mas a questão é que, se vocês tiverem dúvidas, é mais essa questão. Então, entenda, gente, não tem uma ameaça comunista, né, para bem ou para mal. Porque tem quem acha que tem, para bem ou para mal, mas não tem. O que nós temos é um processo que o interesse internacional precarizou lá em 2008 por uma crise, que foi aquela crise da queda da Bolsa lá em 2008, que vocês vão lembrar dessa crise, quem é mais jovem nem vai saber dela, mas lembra daquela crise de 2008? Então, o pessoal que estava lá arrecadando na especulação imobiliária lá atrás, está até agora tentando recuperar esse lucro. E é isso, e aí eles vão saquear de onde tiver.